O Papa começa falando de Moisés e da sarça ardente. Deus diz: "Ou eu ouvi o clamor do meu povo." Interessante. Presta atenção. Deus não começa resolvendo tudo. Ele começa ouvindo. Agora deixa eu ser direto. A gente vive na era da opinião. Todo mundo fala, todo mundo reage, todo mundo até comenta. Mas e ouvir mesmo? Ouvir de verdade. Isso é uma coisa rara. A gente escuta o que confirma nossa visão. Silencia o que incomoda e ignora aquilo que exige responsabilidade. O Papa faz uma pergunta indireta, mas muito pessoal. Que voz você está ignorando? Talvez não seja falta de tempo, talvez não seja medo de se envolver. Talvez seja mais confortável não ouvir aquilo que não te agrada. E aqui entra a parte desconfortável. Tem gente perto de você que está sofrendo e você nem percebeu, mas não quis aprofundar. Porque ouvir de verdade cria uma responsabilidade. E ninguém quer responsabilidade extra na própria rotina. Agora, respira, porque Deus não aponta isso para condenar. Ele aponta para aproximar a gente dele. Ele ouve. Ele sempre ouviu tudo. E se Deus escuta com paciência, talvez a quaresma seja o tempo de reaprender isso. Não ouvir para responder, não ouvir para corrigir, mas ouvir para compreender. Talvez seja só isso, e já mudaria muita coisa. A segunda coisa que o Papa fala é sobre o jejum. Aqui todo mundo entende. Sem carne, sem doce, sem café. E, ok, mas o Papa aprofunda ainda mais isso. Ele explica que o jejum nos ajuda a perceber o que realmente desejamos. A fome revela nossas prioridades. Só que aí vem o ponto que desmonta muita gente. Ele fala de jejum de palavras. Abster-se de palavras que ferem. Evitar um julgamento apressado. Não falar mal de quem não está presente. E vamos ser sinceros. É mais fácil abrir mão do chocolate do que abrir mão da crítica. É mais fácil tirar a sobremesa do que tirar a ironia. Você pode jejuar de comida e continuar se alimentando de ressentimentos. Você pode fazer penitência no prato e continuar ferindo com a sua língua. Então, a pergunta que o Papa fez é simples. Seu jejum muda o ambiente ou muda só o seu caráter? Silêncio, às vezes, é caridade. E não é silêncio covarde. É um silêncio que é responsável. O Papa fala de substituir palavras de ódio por palavras de esperança. Não parece algo básico, certo? Mas olha nas redes sociais. Olha as discussões sobre política, olha até os grupos religiosos. A quaresma pode deixar um ambiente mais leve. Não perfeito, mais leve. E presta atenção no que ele fala, porque talvez esse seja um dos maiores testemunhos que alguém pode dar. E agora, nessa terceira parte, vem aquilo que muda tudo. O Papa lembra do livro de Neemias. O povo se reuniu e ouviram juntos, jejuaram juntos, renovaram a aliança juntos. Porque fé não é projeto individual, não é uma performance espiritual privada. É caminhada, é comunidade. E comunidade é lugar de ajuste. É onde você aprende a ouvir gente diferente, a controlar a própria língua e rever as suas posturas. Conversão não é só mudança interior, é mudança na qualidade das relações. É perceber que o jeito como eu trato as pessoas também é espiritualidade. Talvez a pergunta da quaresma não seja o que eu estou abrindo mão, mas em que tipo de pessoas estamos nos tornando. Como família, como paróquia, como grupo, como igreja. Deus não nos chama para um isolamento. Ele nos chama para uma comunhão que, mesmo imperfeita, isso é muito mais exigente, mas também muito mais bonito, certo? Então, aqui estão esses três pilares que o Papa Leão está apontando. O primeiro, ouça, deixe as palavras de Deus recalibrar os seus ouvidos. Preste atenção nas vozes que são fáceis de ignorar. Segundo, jejue sim de comida, mas também das palavras que ferem, dos hábitos que endurecem o seu coração. E o terceiro, faça isso junto, não como um desafio individual, mas como um compromisso comunitário. Não são ideias complicadas, mas são exigentes. Porque exigem presença, exigem atenção, exigem humildade,
E talvez seja exatamente isso que torna a quaresma diferente. Não é uma lista de tarefas, mas um convite. 40 dias. Não para provar algo para Deus, mas para reaprender a ser humano diante dele e das outras pessoas. Agora, eu quero te fazer uma pergunta simples. Qual desses três é o mais difícil para você? É ouvir, jejuar das palavras ou viver isso em comunidade? Pensa com honestidade e deixa aí nos comentários pra gente poder se ajudar. E leva isso para esses 40 dias, porque talvez a quaresma comece exatamente aí, no ponto em que a gente mais evita